o Abel Ferreira, ele nunca foi eliminado de uma Libertadores. Sim. Ele tá já há mais de 2 anos pelo Palmeiras. Pois é. Ele ganhou as 2 e tá na semifinal da terceira. É impressionante o que esse cara consegue em Libertadores. Mister Libertadores, né? Já é Mister Libertadores. E aí viciou o torcedor, né? Torcedor, imagina assim, perde. Não acredito, acho que o Palmeiras vai passar do Atlético. Porque afinal, pra mim, Palmeiras e Flamengo, muito claramente. Mas pode acontecer. Como é que será a reação do torcedor, né? O Abel Ferreira, o Palmeiras foi eliminado, coisa esquisita e tal. Não é estranho isso aí. Então, tem que ver tudo com muito cuidado com relação a isso. E é um jogo muito estratégico. Mas tem uma diferença. A moral do Abel Ferreira é tanta no Palmeiras que ele pode ser eliminado, pode perder o título, que o torcedor vai pensar o quê? Na próxima ele ganha. Na próxima vamos ganhar, porque eu acho que é diferente de vezes anteriores, por exemplo. Eu acho que como ganhou 2, o torcedor não pensa assim, não. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, já vou chamar o Rodrigo Viga, lá na zona mista do Maracanã. Fala, Piperno. Ele é um ídolo aí do torcedor palmeirense, enfim, tem uma avaliação quase unânime aí e tal. Quem, o Filipão? Não, o Abel. O Abel. Mas tem uma coisa, você sabe que, eu estava lembrando que quando o Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro desse ano, o Palmeiras tinha acabado de vencer um paulista, goleando São Paulo por 4-0 na final, e na Libertadores o Palmeiras estava fazendo aquela primeira fase de passar o carro em todo mundo. Aí começa o Campeonato Brasileiro, meio de ressaca, perde pro Ceará aqui, empata com o Goiás na última bola em Goiânia e empatou em 0-0 com o Flamengo no Rio, no jogo que foi antecipado, que era para ser na 4ª rodada e foi na 3ª. Eu me lembro como se fosse agora. Eu li a análise no maior portal de notícias do país, de gente falando: a luz amarela tá acesa pro Palmeiras. Então, se perde uma semifinal de Copa Libertadores, ou mesmo uma final, eventualmente, pro Flamengo, no dia seguinte, falando: o Abel, vai aparecer alguém, o Abel vai ter que se reciclar. Não, mas isso sim, porque ninguém vai perder e aplaudir, que legal que perdeu. Não é isso. Mas, por exemplo, em outras circunstâncias, iam pedir cabeça, e vai embora, e não sei o quê. Já é diferente, o cara vai sentir críticas, claro, vai ter análise, o que deu errado, quem cometeu o erro. Jogadores são cornetados, o treinador vai receber crítica, normal. E existem aqueles mais, eu falo assim, da média do torcedor. Tem aquele torcedor que é mais afoito e você pode ser campeão, 44 do segundo tempo, se não tá ganhando ainda, ele tá lá cornetando aí sai o gol aos 50 e tudo bem, aí resolve a situação. Senão o cara tá cornetando ali. Mas assim, na média, não é coisa pra pedir a cabeça do treinador, não é aquele desastre absoluto. Cornetar sempre vai ter, em qualquer circunstância. Isso é futebol e não tem jeito, né? Olha que curioso isso aqui, a declaração do Abel Ferreira agora na coletiva. Palmeiras teve mais medo que coragem. Mas o Abel, Palmeiras teve mais medo que coragem. E foi um grande resultado para nós. Olha só, você vê que o Abel ele faz as críticas, a gente vai já trazer trechos, né, da coletiva de imprensa do Abel Ferreira. A gente vai trazer aí a palavra do Abel, a gente vai até 10h30 da noite no Canelada de hoje, então a gente vai trazer aí todas as declarações do Abel Ferreira. Agora, eu vou chamar o Viga rapidinho lá no Maracanã, porque, Viga, até a torcida do Flamengo é impressionante torcedor. Eu já tô vendo aqui na internet. O Palmeiras ainda enfrenta o Atlético Mineiro fora. Isso postagens de páginas de Flamengo. O Atlético Mineiro fora, o São Paulo em casa, o Atlético Paranaense fora e o Internacional fora. Ou seja, ainda dá pro Flamengo, Viga. Boa noite, Juliano, para você, para a turma toda. Eu acho que o campeonato já está resolvido, tá? Tanto que o Palmeiras está administrando, está gerenciando, como fez hoje aqui. Tudo bem que o Abel falou agora há pouco que teve mais medo do que coragem, mas o Palmeiras está se dando ao luxo de jogar dessa forma, dessa maneira. Por quê? Porque tem uma gordura enorme sobre os demais adversários, inclusive sobre esse Fluminense, que jogou mal o primeiro tempo, encontrou o empate e poderia ter vencido na segunda etapa pelas chances e oportunidades que se criaram. Agora, sincero e honestamente, acho que o campeonato está resolvido, a gente está só contando rodada, porque quando o Palmeiras tropeça, empata, ou seja, está pontuando. Não é um time que perde, e não vejo esse Palmeiras do Abel também perdendo 2, 3 em sequência,
ou perdendo uma série de partidas. Eu, sinceramente, honestamente, acho que o Campeonato Brasileiro já tem um destino praticamente selado e vai ser aí esse sabor, esse tempero que o Palmeiras vai poder saborear agora na temporada de 2022. Fala, Filiado. Eu vou te interromper rapidinho, que a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, o Daronco, né, Flávio Prado? Mas já te devolvo a palavra. Pode continuar, Viga. Então, como eu ia dizendo, o Campeonato Brasileiro parece bem encaminhado. Eu estava ouvindo vocês falarem aí sobre o jogo de terça-feira entre Palmeiras e Atlético do Paraná. Eu, particularmente, embora entenda a filosofia, metodologia, mentalidade do técnico Luiz Felipe Scolari, acho que uma lição ele aprendeu, justamente contra o Flamengo, porque o Atlético do Paraná, ele abdicou de jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã e também na Arena da Baixada, mas pensou em pontapé e burdoada do que buscar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E dito isso, o que eu estou querendo concluir? Que o Filipão aprendeu a lição. Tomara que tenha aprendido, né? Afinal de contas, está para lá de maduro, é um pentacampeão mundial. Então, acho que o Atlético vai se jogar um pouco mais na Arena da Baixada e aproveitando também duas ausências importantes nesse time do Palmeiras, o Danilo e o Gustavo Scarpa. Então, acho que a tendência é que o Atlético do Paraná ouse um pouco mais. Daqui a pouco vem aqui o Mr. Bicicleta, né? Homem que aprendeu a pedalar sem rodinha, agora só quer saber de dar bicicleta. O Rony vai ser o único a falar aqui na zona mista do Palmeiras, que já mete o pé e volta para São Paulo. Estou esperando um Atlético um pouco mais ousado, porque foi o que faltou contra o Flamengo na Copa do Brasil, viu, Pilhado? Então, já, Viga, a gente te chama aí na zona mista, né? Vai trazer aí a palavra do Rony, que fez esse golaço. Eu digo que o Rony vai pro Prêmio Puskás desse ano. Ou com uma bicicleta ou com a outra. O cara fez 2 de bicicleta. Uma, eu acho que pode estar aí na lista do Prêmio Puskás, que é o prêmio dos gols mais bonitos, né? Da temporada em todo mundo. Agora, uma pergunta em cima disso. Desse movimento que está acontecendo aí da torcida do Flamengo, lembrando jogos do Palmeiras. Também tem que lembrar jogos do Flamengo. Que o Flamengo também tem jogos dificílimos ainda pela frente. Agora, fica ainda mais visível, Piperno, Flávio, Bruno, Zé, que o Dorival errou em poupar jogadores no jogo contra o Palmeiras. Que se o Flamengo vence aquele jogo, por exemplo, e empatou com o time reserva, se o Flamengo vence, ele poderia diminuir essa diferença para 4 pontos. Não. 4? Sim. 5. Não, ele teria baixado para 6 e agora com a possibilidade de baixar para 4. Poderia jogar para 4 nessa rodada. Foi um erro do Dorival Júnior ou não? Foi uma necessidade mesmo? Ele precisava poupar naquele jogo? Então, a gente conversou isso, enfim, durante a semana. Eu acho que esse tipo de decisão é decisão estratégica. Não, o técnico não toma sozinho. Ele deve ter conversado internamente isso, e aí alguém chega para ele o seguinte: Dorival, nós temos 3 títulos em disputa, estamos vivos nessas 3 frentes, mas eu acho que nós temos mais chances nas 2 Copas. Eu tenho a impressão que isso deve ter sido colocado para ele. E assim, Dorival, então, como a gente já desgarrou muito, 9 atrás, e em compensação, nas 2 Copas, só dependemos de nós, então vamos optar por essas 2 competições e vamos dar um descanso aqui. Eu acho que é possível que tenha havido essa avaliação interna. Eu, observador de futebol, eu optaria por correr o risco contra o Palmeiras. Manda o time completo, tenta baixar a diferença e vão para as 3 frentes aí de peito aberto. Até porque eu acho que ele poderia, inclusive, ter mesclado mais o time contra o São Paulo. O Flamengo mesclado, um Flamengo alternativo contra o São Paulo, acho que ainda assim seria um time competitivo e talvez até favorito contra o São Paulo. Mas, no momento em que ele escala um time reserva contra o Palmeiras, ele está dando um recado que o Campeonato Brasileiro passa a ser a terceira prioridade dele nesse momento. Eu concordo, o Bruno, o Flávio, o Zé. Eu falei até no programa seguinte ao jogo. Para mim, foi o único erro do Dorival
desde que ele chegou ao Flamengo. Eu acho que ele tinha duas opções. Era pra ter arriscado tudo. Eu vou na linha do Piperno. Eu não acredito dele. Eu não acredito que ele tenha. Eu vou na linha do Piperno. Mas tá bom, mas nessa hora o treinador tem que bancar, Flávio. Porque a diretoria, isso é informação do Mauro César. A diretoria queria o time titular. A diretoria queria focar no brasileiro. O brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Não tem a menor comparação. Não, eu vou muito na linha do que disse. Ele não precisava jogar com o time completo contra o São Paulo. Piores hipóteses ele ter empatado aqui. Não, Flávio, o São Paulo jogou muito bem aquele jogo. Tomou 3-1. Quando joga muito bem, não tem jeito. A diferença é o Flamengo havia vencido o São Paulo no Morumbi por 2-0. Não. Podia ganhar de mas novo. Eu também teria feito. Mas, de novo, claro que eu não vou duvidar de informação de colega, no menos ainda um cara do nível do Mauro César. Mas eu imagino que essa decisão não foi uma coisa individual. Não acredito que o Dorival... Claro, tem fisiologia. Não, deve ter um monte de gente, porque não dá pra você chegar, vamos abrir mão de um torneio como o Campeonato Brasileiro. Não acredito nisso. Teria jogado com o time completo, mas não acredito que o Dorival fez isso sozinho. Eu seguro. Não havia uma expectativa de que o Flamengo pudesse jogar com o time principal contra o Palmeiras e com esse time que tem jogado o brasileiro, esse time alternativo, nas Copas. A questão é, como esse time principal jogou contra o Atlético, ele chegaria, o time principal, contra o Palmeiras, muito desgastado. Esse é um ponto. Assim, o que eu imaginei é que ele pudesse, a minha expectativa era essa. Dois jogos em gramado sintético. O Dorival falou disso depois dele. do jogo. Ele falou muito disso. Ele falou, eu trabalhei no Atlético Paranaense, a gente treinava pouco no gramado sintético, lá no estádio, porque até nos treinos desgastava muito o time. A gente só podia fazer um treino e ir inteiro pro jogo. Se a gente treinasse mais do que um dia, a equipe já sentia no jogo seguinte. Uma das explicações que ele deu. Eu imaginava que ele fosse mesclar o time. Colocar, por exemplo, a defesa mesma, que tem disputado o Campeonato Brasileiro, dá conta do recado. Na parte ofensiva, ele ia jogar com o Gabigol, com o Pedro, com a Arrascaeta, de repente, talvez até o Everton Ribeiro, no ataque, ou seja, o ataque titular mesclando ali. E depois, no jogo contra o São Paulo, também mesclava. Metade o time titular, metade o time, aqueles mais inteiros, tal. Achei até que ele poderia. Mas, assim, respeito a escolha que ele fez. Houve uma escolha. Certamente houve o debate ali entre o Dorival Júnior, a diretoria. A gente sabe que o Dorival... ele quer muito ganhar títulos, tem uma grande oportunidade. Ele falou, saí do Ceará porque foi uma grande oportunidade que eu recebi, né? E ele só vai aproveitar essa oportunidade se ganhar título. Então, o que tá mais palpável, né? Que tem mais chance de ganhar? Campeão da Copa do Brasil, título. Tem menor importância em relação ao brasileiro? Tem, mas é título. E é a Copa Libertadores da América. Então, o Palmeiras, em anos anteriores, o quê? Priorizou as Copas em detrimento ao Campeonato Brasileiro, né? É uma coisa que a maioria dos treinadores escolhem. Ô Bruno, teve uma situação ali no jogo que chamou muita atenção, que foi um contra-ataque do Fluminense, após um escanteio do Palmeiras, e o Fluminense ele se lança com 5 jogadores praticamente sozinhos. E aí o Gustavo Scarpa, ele corre o campo inteiro e vai buscar quase na área do Everton, bloqueando o passe do Cano. É impressionante, não só o talento do Scarpa, né? Pra dar assistência, bola parada, mas também a disciplina tática desse cara. Né? O Scarpa volta e meia tá na lateral marcando, ele corre também o campo inteiro, como a gente falou do Rony. Dá pra gente dizer que esse é o grande diferencial do Palmeiras? Ter quase todos os seus jogadores muito disciplinados taticamente? Sim, é uma virtude muito grande desse time. E aí é o mérito também do Abel de convencer esses caras a lutarem sempre, a brigarem, a recuperar, que ali realmente o Palmeiras ele abriu um espaço muito grande pro Fluminense. Bola parada, muita gente na área, mas não podia deixar o Fluminense sair com aquela liberdade, né? O Fluminense poderia ter feito gol, e o Scarpa foi na recuperação. O time do Palmeiras ele se entrega bastante, se dedica, é duro de jogar contra o Palmeiras, e ali, falando do outro lado, caiu no pé errado, né? O Cano não é o cara pra puxar o contra-ataque, percorrer muito espaço com a bola, né? Em velocidade, né? O Cano é um finalizador, um bom finalizador, mas ele é um finalizador, né? Ele fora da área, ele não ajuda tanto assim. Se a bola cai no pé de um outro jogador, o Fluminense tinha uma grande chance de fazer o gol ali, mas o Scarpa teve uma recuperação fantástica. O Scarpa tá fazendo uma temporada excelente. Pegando o Campeonato Brasileiro especificamente, eu acho que ele é o melhor jogador do campeonato. Não tô falando do ano todo, juntando tudo. Acho que pegar só o Campeonato Brasileiro, acho que ninguém tá jogando mais que o Scarpa com regularidade na competição específica aí no Brasileiro. Por enquanto, o troféu craque do Brasileirão pra você seria do Scarpa. Sim, seria do Scarpa. Que tem os jogadores do Flamengo, mas eles estão jogando mais as Copas, os principais, do que o campeonato.
Então eu não vejo ninguém aí no brasileiro jogando mais bola que o Gustavo Scarpa, não. Foi invertido. O Cano recebeu a bola para puxar o contra-ataque, jogador sem velocidade. E acho que o Matheus Martins é que tava do lado dele. Era o cara para puxar o contra-ataque e dar pro Cano fazer gol, caiu no pé do Cano e tinha que arrancar na velocidade, livrar-se da marcação e passar pro Matheus Martins. Ou seja, foi invertido, né? Mas, assim, claramente caiu com o cara errado, né? Um jogador de mais velocidade, o Scarpa dificilmente ia conseguir pegar, alcançar, né? E o Cano deu muito mole, né? O Scarpa veio na vontade, na velocidade ali, pegou, mas se tá com um cara de maior velocidade, tá com Arias ou até com o Matheus Martins, dificilmente o Scarpa ia conseguir alcançar, muito embora tenha se esforçado tanto, né? E o Cano, além disso, não fez um jogo do nível dele hoje. Não fez um dos melhores jogos, não. Tanto é que na cara do gol, chutou uma bola no travessão, mandou pra fora, o que normalmente ele coloca na rede, né? Foi substituído ali no final. Não tava numa noite muito feliz o Cano hoje. Ó, eu mesmo já fui um. Pilhado. Eu cheguei a achar, a gente tá falando de atuações aí importantes, de jogadores do Palmeiras. O Viga tá chamando lá na zona mista. O Rony tá passando por aí, Viga? Ainda não, deve estar lustrando a chuteira ainda, né? Merece botar o pé na calçada da fama aqui, com certeza, né? Afinal de contas, não é qualquer dia, não é qualquer um que mete um gol de bicicleta no Maracanã com todo esse estilo que teve o Rony. Só queria meter minha colher em dois assuntos aí. O Scarpa, obviamente, um grande jogador, não à toa que vai jogar na principal liga mundial, que é a liga inglesa, mas naquele lance especificamente, acho que houve um erro estratégico do Fluminense. Você tinha dois jogadores para puxar contra-ataque, o Cano e o Matheus Martins. O Cano vai até a quarta marcha e o Matheus Martins vai até a sexta, sétima marcha. Então, acho que rolou ali uma espécie de respeito, de hierarquia, né? Mas você, Cano, você é o artilheiro da temporada, você é o cara, enquanto que, na verdade, o Matheus Martins tinha que ter sido fominha, arrastada a bola e lá na frente ia decidir na cara do Everton se bate pro gol ou se dá pro Cano. Com relação, só para retropolar um pouquinho com relação ao Flamengo, acho que o Dorival Júnior teve um duplo erro naquele empate com o Palmeiras em 1-1. É fácil analisar depois do resultado, um pouco mais fácil, sem dúvida alguma. Agora, o que esperava o torcedor do Flamengo e o que esperavam os jogadores do Flamengo era a presença, se não de mais titulares, do time titular contra o Palmeiras. E aí, para mim, o erro crucial dele foi sentar em cima do resultado, na minha opinião, quando o Flamengo fez 1-0 na virada de tempo. Do primeiro para o segundo tempo, se ele coloca ali jogadores mais experientes, o próprio Everton Ribeiro que entrou depois, o Pedro, se coloca a chamada cavalaria, acho que dificilmente a cavalaria cederia um empate ao Palmeiras, dando um pouco mais de molho, um pouco mais de tempero ao campeonato. Então eu vejo que houve um duplo erro ali. O Dorival escalando pouquíssimos titulares logo de cara e na virada do primeiro para o segundo tempo tinha que ter sido um pouco mais ousado e não sentado em cima do resultado, viu, Pilhado? É isso, Viga!